Durante boa parte da vida, aprendemos a seguir um roteiro que nem sempre foi escrito por nós. As decisões que tomamos na juventude costumam ser guiadas por expectativas externas, por crenças herdadas, por padrões que aceitamos sem questionar. No começo, essa obediência parece ser sinônimo de responsabilidade. Mas com o passar do tempo, começa a cobrar um preço que quase ninguém percebe imediatamente. O preço da desconexão com quem se é de verdade. Aos 40, esse preço começa a se revelar com mais clareza. O tempo, que parecia tão abundante, já não parece tão generoso. As conquistas que antes serviam como objetivo passam a parecer vazias. E por trás de uma rotina estável surge uma sensação sutil, mas insistente, de que algo está faltando. Não é uma crise súbita. É um acúmulo silencioso de tudo o que foi deixado para depois. Carl Jung falava sobre isso com uma clareza desconcertante. Ele dizia que a primeira metade da vida é marcada por um movimento de expansão, de construção de identidade voltada para fora. Estudo, trabalho, relacionamentos, família, conquistas sociais. Mas a segunda metade da vida exige outro tipo de movimento, o retorno para dentro. E é aí que muitos se perdem, porque ninguém os ensinou a fazer esse caminho de volta para si mesmos. A verdade é que a maioria das pessoas passa décadas atendendo às demandas do mundo. Desenvolvem habilidades, cuidam de todos, sustentam compromissos e fazem isso tão bem que se esquecem de cuidar da própria alma. Não se trata de negligência, mas de uma ilusão coletiva, a de que basta fazer tudo certo por fora, para que tudo fique bem por dentro. Mas chega uma hora em que o corpo dá sinais, as emoções ficam mais pesadas e a vida começa a parecer um esforço constante para manter as aparências. Esse ponto cego da vida adulta é perigoso porque não se manifesta de forma óbvia. Ninguém acorda de um dia para o outro percebendo que viveu desconectado de si. O que acontece, na maioria das vezes, é um incômodo crescente, uma sensação de que os dias são iguais, de que o entusiasmo ficou para trás, de que não há mais algo genuíno para esperar. E muitas vezes, quando essa dor aparece, ela é mascarada com distrações, com compromissos excessivos, com desculpas. O que Jung chamou de chamado do self não costuma vir com euforia. Ele vem com vazio, com inquietação, com a desconfortável sensação de que por mais que tudo esteja certo no papel, por dentro algo está profundamente deslocado. É como se a alma começasse a bater na porta que foi trancada por anos. E quanto mais se ignora esse chamado, mais ele se transforma em sintomas. Para alguns, isso se manifesta como uma insatisfação inexplicável. Para outros, como uma tristeza silenciosa, que se arrasta nos momentos de silêncio. Há quem comece a questionar tudo o que construiu até aqui, e não saiba se isso é loucura ou lucidez. E é justamente nesse ponto que começa a verdadeira oportunidade de transformação. Porque só quando esse desconforto é reconhecido é que se torna possível iniciar o processo de retorno à própria essência. Não é à toa que muitos só despertam depois dos 40. Não porque a juventude foi desperdiçada, mas porque até aqui foi necessário construir a estrutura externa. Agora é o momento em que a estrutura interna começa a cobrar atenção. E esse chamado não é um erro, é uma chance. Mas para escutá-lo, é preciso primeiro parar de fugir, parar de viver no automático, parar de adiar o encontro com a própria verdade. A dificuldade não está em perceber que algo está errado, está em admitir que por muito tempo você deixou de se escutar. E essa admissão pode ser desconfortável, mas também é libertadora, porque marca o início de um novo movimento, o de olhar para dentro com honestidade, sem máscaras, sem desculpas. E esse movimento é o que começa a mudar tudo de verdade. O silêncio que habita dentro de você nunca deixou de falar. Ele apenas foi abafado por tudo aquilo que você achou que precisava ser. Desde cedo, você aprendeu a se moldar para ser aceito, a recalcular suas reações
a engolir seus desejos, a esconder suas dores. Cada vez que você fingia que estava tudo bem, mesmo quando algo em você gritava que não estava, esse silêncio crescia. Não o silêncio do descanso, mas o da negligência emocional. Conforme os anos passam, você se acostuma a viver rodeado de vozes. A do chefe que exige, a dos familiares que esperam, a da sociedade que cobra. Mas há uma que permanece em segundo plano, quase imperceptível, a sua. Essa voz que um dia era viva, espontânea, cheia de intuição, foi sendo silenciada pouco a pouco. Não por maldade, mas por sobrevivência. Porque em algum momento você entendeu que ser aceito era mais importante do que ser inteiro. Jung dizia que tudo aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. E é exatamente isso que acontece quando ignoramos nosso próprio silêncio interno. Passamos a repetir padrões, a fazer escolhas que não refletem nossa verdade, a viver relacionamentos que não nutrem, apenas preenchem lacunas. E o mais perigoso, começamos a acreditar que esse modo de viver é normal. Você sorri para todos, mas por dentro sente que falta algo. Você cumpre suas obrigações, mas o cansaço vai além do corpo. Há uma exaustão que nasce da desconexão. Não é o trabalho em si, nem as demandas externas. É o peso de carregar uma vida que não conversa com quem você realmente é. A voz autêntica que habita em você é sábia, mas para ouvi-la é preciso silenciar o barulho de tudo que foi imposto. Esse barulho vem disfarçado de metas, de expectativas, de papéis que você desempenha para manter tudo sob controle. Mas nenhuma dessas conquistas externas tem o poder de preencher o vazio que surge quando você se abandona. Quando você ignora sua própria verdade, ela não desaparece. Ela se transforma em sintomas, em insônia, em ansiedade, em tristeza sem motivo, em relações sem conexão. O corpo sente, a alma percebe, mas você segue fingindo que está tudo bem. Até que esse silêncio comece a se tornar insuportável. É nesse ponto que muitas pessoas entram em crise, porque percebem que construíram uma vida onde não habitam. Estão em relacionamentos onde não são vistos, em trabalhos que não os representam, em rotinas que só existem para manter a sensação de controle. Mas a alma não quer controle, ela quer verdade. E quando você passa a vida ignorando isso, a conta chega. O silêncio interno não quer te destruir, ele quer te acordar. Ele quer te lembrar de quem você foi antes de se adaptar a tudo. Ele quer te reconectar com aquilo que realmente faz sentido para você. Mas enquanto você continuar sufocando essa voz, vai continuar sentindo que falta alguma coisa, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Não é sobre jogar tudo fora, é sobre parar de construir por fora o que está desmoronando por dentro. É sobre ter a disposição de pausar, de escutar o que está reprimido, de dar espaço ao que foi ignorado. Porque por trás desse silêncio está o seu centro, está a sua força, está tudo o que você tentou esconder para não decepcionar ninguém. Aos poucos, à medida que essa escuta se torna um hábito, algo começa a mudar. Você não se sente mais refém do que esperam de você. Começa a fazer escolhas mais alinhadas com o que sente. Começa a respeitar seus limites, a se permitir dizer não sem culpa, a reconstruir sua vida a partir de um lugar mais verdadeiro. O silêncio, então, deixa de ser peso, passa a ser casa, um espaço interno onde você se encontra. De novo, onde tudo recomeça. Quando você deixa de escutar sua própria voz por tempo demais, algo sutil começa a acontecer. A dor deixa de ser um aviso e passa a ser uma companhia. No começo, ela incomoda. Depois você se acostuma. Aprende a viver com ela, como quem se acostuma com uma luz que pisca ou um ruído de fundo. Está lá, mas você finge que não vê. Só que essa dor que você aprendeu a normalizar é o sintoma mais claro de que algo dentro de você precisa ser revisto. A verdade é que a dor emocional não chega de repente. Ela se acumula. Vem em pequenas parcelas que você deixou passar. Uma humilhação disfarçada de brincadeira,
uma necessidade ignorada em nome da paz, uma escolha feita com medo de desapontar. Nada disso parecia grave no momento, mas juntas, essas pequenas feridas constroem um estado interno de exaustão crônica, onde você vive constantemente em alerta, como se algo estivesse prestes a desabar. Mesmo quando tudo parece calmo por fora, você não acordou um dia e decidiu viver com essa dor. Mas aos poucos, ela foi se tornando parte da sua identidade. Você começou a acreditar que esse peso era normal, que todo mundo sente isso, que é assim mesmo. E quanto mais você aceitava, mais se distanciava de si. Porque essa dor não é natural. Ela é o reflexo de quantas vezes você deixou de ser inteiro para ser funcional. De quantas vezes você silenciou sua verdade para caber em espaços pequenos demais para quem você realmente é. Jung dizia que nós nos tornamos neuróticos quando nos recusamos a suportar o legítimo sofrimento da alma. E é exatamente isso que acontece quando você se adapta demais. Quando tenta evitar o desconforto de olhar para dentro, acaba criando um desconforto ainda maior, o de viver longe de si. E a alma não aceita isso em silêncio. Ela começa a enviar sinais. Primeiro, vem o cansaço. Depois, a sensação de estar sempre carregando um fardo. Até que tudo começa a perder o brilho e até as pequenas alegrias parecem distantes. Nesse ciclo, você começa a fazer escolhas que reforçam ainda mais esse padrão. Se envolve com pessoas que repetem suas feridas. Se sabota nas oportunidades que poderiam te tirar do lugar. Cria uma vida cercada de distrações, compromissos e obrigações para não ter que encarar o que está por trás de tudo isso. O medo de mudar. Porque por mais que a dor incomode, ela também é familiar. E o familiar, mesmo doloroso, oferece uma falsa sensação de segurança. O problema é que, ao se acostumar com a dor, você também se afasta do prazer. Não é possível viver entorpecido apenas para o sofrimento. Quando você anestesia uma emoção, anestesia todas as outras também. E é por isso que, com o tempo, a vida vai ficando sem cor. Os dias passam, mas você não se sente presente. As conquistas vêm, mas não te tocam. Algo essencial se perde quando a dor vira rotina. A capacidade de sentir verdadeiramente. Você pode até parecer bem para os outros, cumprir suas funções, sorrir em fotos, manter as aparências, mas por dentro sabe que algo está fora do lugar. Não é tristeza, não é depressão, é uma desconexão profunda de si mesmo. E essa desconexão só se mantém porque você aceitou que é assim que a vida é. Porque ninguém te ensinou que é possível viver de outro jeito. Ninguém te disse que a dor emocional pode ser um caminho, não um destino. O sofrimento não precisa ser eterno. Ele é um sinal, uma mensagem da sua psique de que algo dentro de você precisa ser integrado, resgatado, acolhido. Mas enquanto você seguir normalizando o incômodo, achando que essa inquietação é só parte da vida adulta, vai continuar repetindo padrões que te afastam da sua essência. A verdadeira transformação começa quando você para de justificar o que te machuca e começa a questionar o que te adoece em silêncio. Esse ciclo invisível, que você chama de vida, pode ser rompido, mas isso só acontece quando você se permite sair do automático e começa a observar com sinceridade o que te habita. Porque por mais que você tenha aprendido a funcionar com dor, você não nasceu para viver ferido. A dor é um portal, não uma morada. Você passou tanto tempo aprendendo a suportar que confundiu resistência com força. Ouviu elogios por ser forte, por aguentar calado, por seguir em frente sem reclamar. Em algum momento, essa imagem de quem dá conta de tudo começou a se tornar sua armadura. Só que ninguém percebe o preço silencioso que se paga por sustentar essa imagem. Porque a verdade é que suportar demais não é força, é sobrevivência. Você se adaptou ao sofrimento como se ele fosse inevitável. Criou estratégias para lidar com a dor que nunca curam, apenas adiam. Engolir o choro, fingir que está tudo bem, se distrair com obrigações, se ocupar com os problemas dos outros. Tudo isso parece normal quando se vive em modo de defesa.
Mas o que você não percebe é que nesse processo você vai se apagando. Carl Jung afirmava que aquilo que não é enfrentado se transforma em destino. E quando suportar se torna o seu jeito de viver, sua vida passa a girar em torno da dor que você não ousa tocar. Você atrai relações que exigem demais, aceita situações que te esgotam, permanece em ciclos que se repetem porque acredita, mesmo sem perceber, que a vida é isso mesmo, que o sofrimento é o preço da sobrevivência. Essa força aparente te isola. Você se torna alguém confiável para todos, mas incompreendido por si mesmo. Está sempre presente para os outros, mas ausente de si. E quanto mais você sustenta essa imagem, mais distante fica da sua verdade. Porque ser forte não é calar a dor, é acolhê-la. É ter a coragem de parar de lutar contra si mesmo em nome de um ideal de resiliência que só te afasta do que realmente importa, sua conexão consigo. O problema é que essa armadilha é sutil. Ela se disfarça de maturidade, de responsabilidade, até de espiritualidade. Você começa a achar bonito ser aquela pessoa que aguenta tudo, que não reclama, que sempre está ali. Mas essa autoimagem exige que você esconda tudo o que sente. A raiva, a tristeza, a solidão, o cansaço, tudo é engolido em nome de manter uma aparência de equilíbrio. E esse controle constante não é paz, é tensão acumulada. O corpo sente, a alma sente. E por mais que você tente manter tudo sob controle, chega um momento em que algo transborda. Pode ser em forma de crise, de exaustão, de ansiedade, de um vazio que parece não ter fim. Porque aquilo que é empurrado para o inconsciente não desaparece. Continua vivo dentro de você, esperando ser reconhecido. E quanto mais você ignora, mais forte ele se torna. O que te ensinaram sobre ser forte está incompleto. A verdadeira força está em parar de se violentar emocionalmente. Está em poder olhar para si e admitir: eu não aguento mais viver desse jeito. Está em romper com a ideia de que suportar é o único caminho. Porque não é. Você tem o direito de não aguentar, de não carregar tudo, de não estar disponível para todos o tempo todo. Essa armadilha também te impede de receber. Porque, quando você se acostuma a ser sempre o forte, inconscientemente se fecha para ser cuidado. Você começa a acreditar que pedir ajuda é fraqueza, que mostrar vulnerabilidade é se expor demais. E assim se torna uma ilha, rodeado de pessoas, mas emocionalmente isolado, fazendo tudo por todos, mas sem espaço para ser você mesmo. Libertação começa quando você questiona essa narrativa, quando para de aceitar como elogio o fato de que ninguém percebe quando você está mal. Isso não é maturidade, é invisibilidade emocional. E ninguém foi feito para viver ignorando a própria dor. Existe um outro jeito de viver. Um jeito em que você possa ser forte sem se anular. Em que você possa existir inteiro, com todas as suas emoções, sem precisar provar nada para ninguém. Talvez ninguém tenha te dado esse espaço até agora. Talvez tudo o que você viveu te ensinou a endurecer. Mas isso não precisa ser permanente. Porque apesar de tudo, você ainda está aqui. E dentro de você existe um lugar onde essa força pode descansar. Onde a vida não precisa ser uma batalha constante. Onde você pode, enfim, começar a se permitir ser inteiro. Por fora, a vida muda. Os rostos mudam, os lugares também. Você muda de casa, de trabalho, de relacionamentos. Mas por dentro, os cenários se repetem. As mesmas dores voltam com personagens diferentes. A sensação de rejeição, de abandono, de não ser visto. As mesmas perguntas que não se calam. Por que isso sempre acontece comigo? Porque, mesmo tentando fazer diferente, parece que volto para o mesmo lugar. Carl Jung dizia: enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. E é exatamente isso que acontece quando vivemos a partir das feridas não curadas. Elas não desaparecem com o tempo, nem com a mudança de ambiente.
Elas continuam pulsando dentro da nossa psique, atraindo, sem que a gente perceba, situações que espelham essas dores não resolvidas. Essa repetição não é punição. É um mecanismo do inconsciente tentando nos mostrar o que ainda precisa ser integrado. Mas como ninguém nos ensinou a olhar para dentro, a gente busca respostas fora e acaba culpando os outros, as circunstâncias, o azar, o destino. Só que o verdadeiro ponto de ruptura só acontece quando paramos de apontar para fora e começamos a escutar o que se repete por dentro. A ferida original, aquela que aconteceu em algum momento da infância, da adolescência ou até em experiências traumáticas da vida adulta, se torna uma lente invisível através da qual passamos a enxergar o mundo. Se alguém lá atrás nos fez acreditar que não éramos suficientes, passamos a escolher, inconscientemente, relações que reforçam esse sentimento. Se crescemos em ambientes onde o amor era instável ou condicionado, é provável que a gente se envolva com pessoas que nos façam reviver esse padrão de incerteza emocional. Não é racional. Por fora, você pode até saber o que quer, uma relação estável, respeito, reciprocidade, mas por dentro, a mente busca o que é família. E o que é familiar nem sempre é o que faz bem, é apenas o que foi internalizado como normal. Por isso, tanta gente confunde amor com ansiedade, presença com controle, cuidado com sacrifício. Porque foi isso que aprenderam. Foi assim que sobreviveram. O grande desafio está em identificar esse padrão sem se culpar. Não se trata de dizer, eu atraio isso porque mereço, mas de entender que há algo na sua história emocional que precisa ser reconhecido. Quando você atrai o mesmo tipo de dor, é porque o inconsciente está tentando te mostrar, de forma simbólica, o que ainda está ativo dentro de você. A dor que se repete é o chamado mais claro da alma por cura. Essa compreensão muda tudo, porque quando você percebe que o padrão não está fora, mas dentro, algo em você começa a despertar. Você passa a se observar com mais atenção. Começa a perceber as suas reações automáticas, suas escolhas impulsivas, seus silêncios habituais. Começa a notar o que tolera em nome do medo. E esse movimento interno, ainda que lento, é o início da transformação. Jung chamava isso de trazer luz à sombra. E a sombra não é maldade, não é erro. É tudo aquilo que você teve que esconder para ser aceito. Suas necessidades, seus desejos, sua sensibilidade, tudo o que foi reprimido para sobreviver em ambientes onde ser você não era seguro, mas agora você tem a chance de fazer diferente. E essa chance começa com a decisão de parar de fugir da dor e começar a escutá-la. É escutando a dor que se repete que você começa a entender o que precisa ser cuidado dentro de você. E só assim você poderá romper o ciclo. Não se trata de mudar os outros, mas de mudar o lugar de onde você se relaciona. De parar de se colocar onde precisa ser aceito a qualquer custo. De perceber que a sua história pode ter te ensinado a se contentar com pouco, mas isso não define o que você merece. A ferida que se repete não é o fim, é o início de um processo de conscientização profunda, um convite para sair do automático. E quando você aceita esse convite, tudo começa a mudar, porque você para de viver tentando consertar os outros e começa a cuidar de si. Não mais como alguém que carrega culpas, mas como alguém que escolhe se libertar. E é a partir dessa escolha silenciosa que os padrões começam a se desfazer. No desejo de não sentir dor, muitas pessoas constroem prisões invisíveis. São muros criados com justificativas, padrões de comportamento e escolhas que parecem sensatas, mas que, na verdade, escondem um medo profundo de sofrer novamente. Quando alguém já foi machucado, rejeitado ou abandonado, é natural que desenvolva mecanismos para evitar novas feridas. O problema é que esses mecanismos, ao invés de protegerem, aprisionam. Carl Jung apontava que a tentativa de controlar o que sentimos ou o que os outros nos fazem sentir é, na verdade, um reflexo do medo inconsciente. Medo da vulnerabilidade, da exposição, do desamparo. E para não reviver antigas dores, a mente tenta antecipar tudo.
controlar tudo, prever cada passo do outro. Só que ao tentar controlar a vida, a gente se desconecta dela. O controle emocional é uma ilusão sedutora. Parece que estamos no comando, que somos fortes, que estamos seguros. Mas essa segurança é frágil, porque se baseia em um esforço constante de sufocar o que sentimos, de manipular o comportamento dos outros ou de nos esconder atrás de máscaras. É um jogo de aparências internas que exige um custo alto. Nossa espontaneidade, nossa liberdade emocional, nossa conexão verdadeira com o outro. Esse tipo de controle pode assumir muitas formas. Pode ser o hábito de sempre agradar para evitar conflitos. Pode ser o distanciamento emocional para evitar se envolver demais. Pode ser a rigidez com os próprios sentimentos, a negação da tristeza, o disfarce da carência com independência forçada. Pode ser a tentativa constante de parecer bem resolvido, quando por dentro tudo está bagunçado. Jung dizia que aquilo que tentamos controlar, na verdade, nos controla. Porque toda tentativa de negação emocional só reforça a força do que está sendo evitado. Quanto mais você tenta não sentir, mais sente. Quanto mais foge da dor, mais ela encontra formas de se expressar. E isso acontece porque a dor não quer ser evitada. Ela quer ser compreendida. Criar prisões emocionais é uma tentativa inconsciente de manter o passado no lugar. Como se evitar sentir fosse garantir que aquilo que machucou antes não vá se repetir. Mas o paradoxo é que, ao evitar sentir, o passado nunca deixa de agir. Porque o que não é vivido conscientemente se repete inconscientemente. E é assim que você se vê vivendo as mesmas dinâmicas, tendo os mesmos medos, atraindo os mesmos tipos de relação. A libertação começa quando você percebe que a dor não é uma inimiga, mas uma mensageira. Que sentir não te torna fraco, mas humano. Que o amor verdadeiro não exige controle, mas presença. E que a segurança emocional não está em evitar a dor, mas em saber que você é capaz de atravessá-la. Para Jung, o processo de individuação, o caminho para se tornar quem você é de verdade, passa justamente por esse rompimento com as máscaras. É preciso deixar de lado as estratégias de sobrevivência para acessar o que está vivo dentro de você. E isso não acontece através do controle, mas através da entrega, da escuta profunda, do acolhimento da sua própria história. Quanto mais você tenta controlar a dor, mais se desconecta da sua essência, porque a dor também faz parte de quem você é. Ela carrega informações sobre o que foi negligenciado, sobre o que precisa ser cuidado. E quando você se permite sentir com honestidade, algo começa a se organizar por dentro. Não é rápido, não é fácil, mas é real. Soltar o controle é um ato de maturidade emocional. É aceitar que você não pode controlar o que o outro sente, pensa ou faz, mas pode escolher como quer viver a partir da sua verdade. Pode decidir que não vai mais agir por medo, que não vai mais se esconder da vida, que não vai mais trocar a paz interior por uma falsa sensação de segurança. A dor que você evita não some. Ela apenas se transforma em ansiedade, em angústia, difusa, em sensação constante de estar à beira de um colapso interno. E o controle, por mais que pareça um escudo, é também uma prisão. Uma prisão onde você não se permite ser inteiro, onde o medo comanda, mesmo quando parece que quem está no comando é você. Ao começar a abrir mão desse controle, você começa a respirar de verdade, começa a se permitir viver. E então, a vida que parecia tão ameaçadora começa a mostrar sua beleza. Não porque ela se tornou perfeita, mas porque você deixou de lutar contra o que sente. E nesse espaço de aceitação, a cura começa a acontecer de forma natural. A dor mais persistente não é aquela causada por um evento traumático isolado, mas sim a dor silenciosa que se forma aos poucos. Quando você aprende que precisa deixar de ser quem é para ser aceito. Quando a necessidade de pertencer se torna maior do que a vontade de ser verdadeiro, algo dentro de você começa a se desconectar. E esse afastamento de si mesmo é o que gera um tipo de sofrimento que parece não ter fim.
Desde muito cedo, a maioria das pessoas aprende que certos comportamentos são aceitos e outros não. Que mostrar fraqueza pode gerar rejeição. Que dizer o que realmente pensa pode afastar. Que sentir demais pode incomodar. Então, por medo de ser excluído, você vai moldando sua personalidade. Vai construindo uma versão de si mesmo que agrada, que se adapta, que é funcional. Mas esse processo tem um custo alto: o abandono da própria essência. Carl Jung dizia que tudo aquilo que deixamos de ser para sermos amados volta como sombra. A sombra não é feita só de traumas e medos, mas também de partes luminosas que foram negadas. Sonhos engavetados, vontades abafadas, espontaneidade sufocada. Cada vez que você diz sim quando queria dizer não. Cada vez que se cala quando queria se expressar. Cada vez que finge estar bem para não incomodar, uma parte sua é silenciada. E quanto mais você se afasta da sua verdade, mais difícil é se reconhecer. Você começa a viver em função das expectativas dos outros, e isso cria uma identidade que parece funcionar socialmente, mas internamente está esvaziada. Você se relaciona com os outros a partir de uma versão sua que não é completa. Se conecta com base em máscaras, em convenções, em papéis que aprendeu a desempenhar, mas não com base em quem realmente é. Essa desconexão de si mesmo gera uma sensação constante de solidão, mesmo quando você está cercado de pessoas. Porque, no fundo, você sabe que não está sendo visto de verdade. E o pior, você mesmo para de se ver. Começa a acreditar que aquela versão moldada é tudo o que existe. Começa a esquecer do que realmente gosta, do que te move, do que te dá sentido. A vida vira um esforço contínuo para agradar, para manter a aceitação, para evitar rejeições. E isso cansa. Essa é uma dor que se arrasta por anos e que se disfarça de muitas formas: ansiedade, baixa autoestima, falta de motivação, sensação de vazio, ciclos de relacionamentos frustrantes. E por mais que você mude de emprego, de cidade, de parceiro, de aparência, a dor continua ali, porque ela não tem a ver com o mundo externo, e sim com a ausência da sua presença dentro de si. Para Jung, a única forma de curar essa dor é através do reencontro com a sua individualidade, com o que foi deixado para trás. É preciso olhar com honestidade para tudo o que foi negado em nome da aceitação. É preciso escutar aquela voz interna que você aprendeu a ignorar e ter disposição para resgatar as partes suas que foram silenciadas. Esse reencontro não acontece de uma vez. Ele vem aos poucos, nas pequenas escolhas diárias em que você decide se respeitar mais do que agradar. Quando você se permite dizer não, sem se sentir culpado. Quando começa a colocar limites. Quando aceita que não precisa estar sempre disponível. Quando percebe que seu valor não está na aprovação dos outros, mas na fidelidade com a sua própria verdade. Esse processo pode trazer desconfortos. Algumas relações mudam. Algumas pessoas se afastam. Mas outras chegam, e com elas vem um tipo de conexão que não exige esforço para manter, porque ela se baseia na autenticidade. E a autenticidade atrai o que está alinhado com quem você realmente é. Quanto mais você se escolhe, mais a dor do abandono interno começa a se dissolver, porque ela não vem da falta do outro, mas da ausência de você mesmo. E quando você se faz presente, quando ocupa o seu próprio espaço sem pedir desculpas por isso, algo começa a se reorganizar por dentro. A vida ganha uma consistência nova. Uma leveza que não é ausência de dor, mas presença de integridade. Essa integridade não é sobre perfeição, mas sobre coerência, sobre não se trair mais, sobre parar de se abandonar toda vez que alguém ameaça ir embora. Sobre não negociar mais sua dignidade por afeto, e é nesse lugar que começa a verdadeira cura. Não uma cura instantânea, mas uma transformação profunda que nasce do compromisso diário de voltar para casa. E essa casa sempre foi você. Desde cedo, aprendemos a valorizar quem aguenta tudo calado, quem não chora, quem suporta, quem engole o choro, disfarça a tristeza e diz que está tudo bem.
mesmo quando está desmoronando por dentro. A ideia de força foi confundida com a capacidade de esconder a dor. E isso se tornou uma armadilha silenciosa que aprisiona milhares de pessoas em uma vida de sofrimento silencioso. A sociedade celebra a imagem de quem segue em frente sem reclamar, de quem não demonstra fragilidade, de quem não precisa de ajuda. Essa romantização do autocontrole absoluto virou um padrão emocional e muitas vezes inconsciente. Pessoas que foram ensinadas a não demonstrar emoções acabam internalizando a crença de que sentir é sinal de fraqueza, que desabafar é ser vulnerável demais, que pedir apoio é vergonha. O resultado disso é um acúmulo interno que gera angústia, ansiedade, exaustão emocional. Porque mesmo que você não fale da sua dor, ela não desaparece. Ela apenas muda de forma. Ela se instala no corpo, nas relações, nas decisões. A dor não expressa se transforma em tensão constante, em falta de sentido, em dificuldade de conexão real com os outros. E tudo isso passa a ser carregado por alguém que ainda precisa parecer forte. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos dentro de nós retorna do lado de fora como destino. Ou seja, quanto mais tentamos esconder o que sentimos, mais a vida nos coloca diante de situações que nos forçam a sentir. Aquilo que você tenta esconder sobre você mesmo sempre volta de alguma forma pedindo atenção. E quanto mais você nega, mais isso te consome. A falsa ideia de força é sustentada pelo medo do julgamento, medo de ser visto como fraco, sensível demais, dependente. Mas, no fundo, esse medo está enraizado numa dor mais profunda, a de ter aprendido que sua dor não tinha espaço. Que quando você expressava o que sentia, era ignorado, criticado ou diminuído. Então você aprendeu a esconder, a fingir, a guardar. E passou a chamar isso de maturidade. Mas não é maturidade o que te obriga a viver com um nó na garganta. Não é força o que te impede de confiar nos outros. Não é evolução o que te distancia do seu próprio sentir. A verdadeira força não é a negação da dor. É a disposição de encará-la com honestidade. De não fugir de si mesmo. De não se anestesiar em nome da funcionalidade. Ser forte no sentido profundo é ter contato com a própria humanidade. E isso inclui sentir tudo, inclusive o que é desconfortável. O problema é que, quanto mais tempo se passa nesse papel de quem não precisa de nada nem de ninguém, mais difícil é sair dele. Ele se torna parte da identidade. Você começa a acreditar que realmente não sente tanto quanto os outros, que consegue lidar com tudo sozinho. E por fora pode parecer que está tudo bem. Mas por dentro há um vazio que vai se ampliando, porque não há cura possível sem acolhimento. E ninguém se cura sozinho no escuro. Esse modelo de força alimenta o isolamento. Você se afasta, não por escolha, mas por sobrevivência. Porque manter a aparência de força exige distância. Distância dos seus sentimentos, dos seus vínculos mais íntimos, até mesmo de quem poderia te oferecer apoio. O medo de ser visto na sua fragilidade acaba impedindo que você seja visto por inteiro. E o resultado é a solidão de quem está cercado, mas nunca se sente verdadeiramente compreendido. Desaprender esse padrão leva tempo e exige uma reeducação emocional. Significa entender que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem de se mostrar como é. Que chorar não te torna menos capaz. Que falar sobre o que sente não te diminui. Pelo contrário, te humaniza. E a partir daí, novas formas de ser vão nascendo. Formas mais autênticas, mais leves, mais reais. A dor não precisa mais ser um segredo guardado a 7 chaves. Quando ela é acolhida, começa a se transformar. Quando ela encontra espaço, deixa de gritar por dentro, e a sua força, então, deixa de ser um disfarce e passa a ser verdade, porque só é realmente forte quem tem a humildade de sentir. Existe um padrão oculto que muitas pessoas vivem sem perceber.
Uma sequência repetida de dores emocionais, frustrações nos relacionamentos, sentimentos de abandono ou rejeição que parecem se repetir com novos personagens, mas com o mesmo roteiro. Você muda de cidade, muda de parceiro, muda de fase da vida, mas a dor retorna, como se estivesse presa a você. Carl Jung foi direto ao nomear isso. Enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. O que se repete não é o acaso. É a sua psique tentando te mostrar algo que você ainda não quis ou não conseguiu olhar. A repetição emocional é a tentativa do inconsciente de trazer à tona feridas não curadas. Aquilo que você não enfrentou vira um ciclo. E esse ciclo se manifesta especialmente nas relações afetivas, porque é através do outro que o inconsciente encontra um espelho para projetar o que ainda dói dentro de você. Muitas pessoas se perguntam por que sempre se envolvem com quem não está emocionalmente disponível, ou por que acabam atraindo parceiros que as fazem sentir pequenas, insuficientes, ignoradas. Essas perguntas não têm respostas na superfície. A origem está em camadas mais profundas, padrões herdados, experiências marcantes da infância, expectativas inconscientes e necessidades afetivas não reconhecidas. O outro se torna um canal de ativação dessas feridas. E por isso, quando não há consciência, o mesmo sofrimento retorna, com novos nomes e novos rostos. Esse ciclo é alimentado pela ausência de presença emocional com você mesmo. Quando você não se escuta, não se conhece, não acolhe suas carências e medos, acaba buscando no outro o que deveria encontrar em si. E essa busca não é clara. Ela acontece no subtexto das escolhas, nas entrelinhas do afeto. Você sente atração por quem ativa sua ferida, por quem inconscientemente repete o mesmo padrão familiar, como uma tentativa de reescrever a história. Mas o que não foi integrado dentro se transforma em dependência fora. Jung chamava esse movimento de compulsão à repetição, um chamado à individuação, um convite profundo para deixar de projetar no outro o que falta em você. Porque enquanto você buscar em outra pessoa a validação que não deu a si mesmo, continuará refém desse roteiro, e a dor se tornará familiar, confortável até. Você começa a confundir intensidade com amor, ausência com desejo, instabilidade com paixão. E isso te aprisiona num ciclo emocional que se retroalimenta. A única forma de romper esse padrão é mergulhar nas camadas inconscientes da sua própria história. Perguntar a si mesmo o que essa dor que retorna está tentando te dizer. O que ela revela sobre sua relação com suas emoções, com sua autoestima, com sua forma de se vincular. A dor não se repete para te punir, ela se repete para ser ouvida. E quando você finalmente ouve, algo começa a mudar. Mas esse processo não é automático, porque romper com a repetição exige abrir mão da fantasia de que o próximo relacionamento será diferente por si só. Ele só será diferente se você for diferente. Se você sair do lugar de vítima da sua própria história e começar a se posicionar como alguém que quer e merece se curar. Se você olhar para trás não para se culpar, mas para entender o que você carregou até aqui e já não precisa mais carregar. Ao fazer isso, você começa a perceber que os rostos mudavam, mas os sentimentos eram os mesmos e que, na verdade, o que você buscava fora era um reflexo da ausência de conexão consigo. A repetição emocional começa a perder força quando você abandona a ideia de que alguém virá te salvar da sua dor e começa a se dar o que sempre esperou dos outros: presença, amor, respeito, escuta, segurança. Essa virada de consciência é o início de uma nova jornada, onde os relacionamentos não são mais lugares de repetição, mas de expansão, onde o amor não é mais um campo de guerra entre o que você quer e o que não recebeu, mas uma construção consciente entre o que você tem e o que pode oferecer. O ciclo se rompe quando você para de fugir de si mesmo. Muitas pessoas acreditam
que estão apenas seguindo a vida, tentando manter tudo sob controle, evitando pensar demais para não sofrer. Mas o que chamam de rotina ou distração muitas vezes é apenas anestesia emocional. Um mecanismo silencioso de defesa contra dores que não foram resolvidas. Carl Jung dizia que o sofrimento não enfrentado não desaparece, ele se esconde. E mais cedo ou mais tarde, volta à tona. A anestesia não acontece de forma explícita. Ela se disfarça de produtividade, de relações superficiais, de hábitos repetitivos que ocupam o tempo, mas não preenchem a alma. É aquela busca constante por estímulos, por distrações que ocupem os pensamentos e impeçam o silêncio de tocar o que está guardado dentro. O medo de ficar sozinho, de parar, de olhar para dentro, é o medo do encontro com a dor que foi varrida para o inconsciente. Essa dor, que muitas vezes se origina na infância ou em momentos de abandono, não some só porque o tempo passou. Ela se infiltra nas relações, na maneira de se proteger, de reagir, de se vincular. E como o inconsciente age por repetição, aquilo que não foi acolhido começa a se expressar de forma distorcida. Ansiedade, procrastinação, crises nos relacionamentos, sensação de vazio constante. São formas do inconsciente chamar a atenção para algo que está sendo ignorado. A fuga emocional aparece como um alívio imediato, mas ela cobra um preço alto, o distanciamento de si mesmo. Cada vez que você evita sentir, você se desconecta da sua própria verdade. E essa desconexão afeta a forma como você ama, como se comunica, como escolhe. Pessoas emocionalmente anestesiadas podem até parecer funcionais, mas por dentro carregam um cansaço que não se explica, um desgaste por carregar sentimentos que nunca foram processados. O mais comum é que essas pessoas repitam a frase "está tudo bem", mesmo quando não está. Criam uma imagem de força, mas vivem à beira de um colapso emocional. E quando algo pequeno acontece, a reação é desproporcional, porque a dor acumulada não foi expressa no tempo certo. Jung nos lembra que o inconsciente encontra caminhos para se manifestar, mesmo quando tentamos escondê-lo. A fuga também se manifesta no tipo de relação que se busca. Muitas pessoas, por medo de sentir de novo a dor antiga, escolhem vínculos mornos, onde não há entrega real. É uma forma de evitar o risco da rejeição, da perda, do abandono. Mas ao evitar a dor, evitam também o prazer da conexão verdadeira. Vivem relações que não machucam, mas também não curam, onde o controle é mais importante do que a intimidade. Essa escolha inconsciente de anestesiar sentimentos acaba criando um ciclo de frustração. A pessoa sente que está sempre faltando algo, mas não sabe o que é. E como não encontra fora, busca se distrair ainda mais. Trabalho em excesso, redes sociais, consumo, excesso de atividades. Tudo serve como distração para não ouvir o próprio silêncio. Romper esse ciclo exige uma decisão interna. Não se trata de mergulhar de forma desordenada nas emoções, mas de aprender a estar presente para elas. O sofrimento que é sentido com consciência começa a se transformar. A dor escutada deixa de gritar. O desconforto olhado de frente se torna um portal para a mudança. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos dentro de nós, enfrentaremos fora, sob a forma de destino. E é isso que acontece quando fugimos. A vida começa a repetir lições, a provocar situações que nos obriguem a parar. Sintomas emocionais, físicos, crises de identidade, perdas inesperadas. Tudo são formas simbólicas de nos chamar de volta para dentro. A cura começa quando a fuga termina, quando você se permite sentir, não como alguém fraco, mas como alguém honesto com sua própria história. Quando você para de se distrair para poder finalmente escutar o que está pedindo atenção. A anestesia pode oferecer conforto temporário, mas apenas a presença pode oferecer libertação duradoura. Muitas pessoas passam anos tentando se livrar da dor como se ela fosse um erro no caminho, um obstáculo a ser vencido ou uma falha pessoal. No entanto, Carl Jung propôs um olhar completamente diferente. Ele via a dor como uma mensageira, uma
Guia silenciosa, apontando para partes de nós mesmos que precisam ser vistas, compreendidas e integradas. A dor, longe de ser um inimigo, pode ser a chave para acessar nossa verdade mais profunda. Quando sentimos dor emocional, seja por abandono, rejeição, humilhação ou perda, nossa tendência imediata é buscar alívio. Procuramos respostas rápidas, distrações, explicações racionais. E muitas vezes culpamos o outro, a situação, o passado, o destino. Mas a dor não está interessada em culpados. Ela quer ser ouvida. E quando ignorada, se acumula, se transforma em sintomas, padrões repetitivos, relacionamentos quebrados, bloqueios internos que limitam nossa vida. Jung afirmava que o sofrimento não vem apenas de fora. Ele é uma expressão de conflitos não resolvidos dentro da psique. A dor emocional tem uma função psíquica. Ela nos obriga a olhar para dentro, para as partes esquecidas, abandonadas, fragmentadas. Muitas vezes, essas dores estão ligadas à criança interior, aquela parte nossa que não foi vista, que não se sentiu amada, que teve que se adaptar para sobreviver em ambientes onde suas emoções não eram bem-vindas. Essas experiências moldam nossa personalidade. Criamos defesas, máscaras, papéis sociais. Aprendemos a sorrir quando queremos chorar, a cuidar dos outros quando nós mesmos precisamos de cuidado, a nos calar quando algo dentro grita por expressão. E quanto mais nos distanciamos dessa parte autêntica, mais a dor cresce. Porque a dor nasce da separação interna, da desconexão entre quem somos e quem aprendemos a ser para sermos aceitos. É por isso que ela volta, de tempos em tempos, em momentos aparentemente aleatórios. Um término, uma crítica, uma rejeição pequena são capazes de ativar dores antigas. Não porque o fato em si seja tão grande, mas porque ele toca em algo que ainda está vivo dentro de nós. A dor é o eco de uma história não encerrada. E por isso, ela tem tanto a dizer. Ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Jung nos convida a perguntar, o que essa dor quer me mostrar sobre mim? O desconforto é um espelho que revela onde ainda não há aceitação, onde ainda há partes nossas que foram silenciadas, negadas, escondidas. Quando você sente ciúmes intensos, insegurança, medo de abandono, essa dor está te mostrando onde sua criança interior ainda espera ser acolhida. A ferida, quando olhada com honestidade, revela padrões que se repetem. Mostra quais são os gatilhos emocionais que te desequilibram. Indica onde há dependência, onde há falta de limites, onde há medo de perder algo que na verdade nunca foi seu. E isso não é uma condenação. É um convite para amadurecer emocionalmente, para deixar de reagir como alguém ferido e começar a responder como alguém consciente. Mas esse processo não acontece pela força da razão. Ele exige presença emocional, a capacidade de ficar com o que está doendo, sem fugir, de escutar as camadas profundas de um sentimento sem querer explicá-lo, de permitir que a dor fale sem tentar corrigi-la imediatamente. Esse espaço de escuta é transformador, porque quando a dor é acolhida, ela se dissolve, não por mágica, mas porque cumpriu sua função, trazer luz ao que estava na sombra. Jung dizia que aquilo que nos afeta profundamente carrega a semente da nossa transformação. A ferida, por mais difícil que pareça, pode ser o início de um novo caminho. Ela mostra onde está a fenda, mas também aponta para onde está a cura. E a cura começa quando você aceita olhar para ela, não como uma fraqueza, mas como um portal. Ao invés de continuar dizendo isso dói, quero me livrar, você começa a dizer, isso dói, quero entender. E nesse entendimento, você encontra partes suas que estavam perdidas. Começa a reconstruir sua história por dentro, a dar novos significados ao que viveu. E aos poucos, a dor deixa de ser um peso e se transforma em um guia. A cura emocional não acontece quando a dor desaparece, mas quando ela encontra um lugar legítimo dentro da sua narrativa. Quando você para de lutar contra ela e passa a caminhar com ela.
quando deixa de fugir e começa a escutar. Nesse momento, algo muda. A dor já não te domina. Ela passa a ser uma aliada. Um lembrete de que você está vivo, sensível, em movimento. A ferida não é o fim. É o início de um reencontro com quem você é de verdade. Durante muito tempo, aprendemos a lidar com a dor como se ela fosse uma intrusa, algo a ser expulso, ignorado ou superado o mais rápido possível. Esse ensinamento não veio apenas da cultura, mas também de uma espiritualidade distorcida que associa evolução ao prazer constante e iluminação à ausência de sofrimento. Mas Carl Jung, ao olhar para o inconsciente humano com a seriedade que poucos ousaram ter, enxergava justamente o oposto. Ele afirmava que o verdadeiro crescimento acontece quando acolhemos o que mais evitamos. E quase sempre, isso tem a ver com dor. A proposta de Jung não era negar o sofrimento, mas atravessá-lo com consciência. Para ele, a alma não se constrói apenas a partir das virtudes ou das experiências felizes, mas também das feridas, daquelas que não cicatrizam com o tempo, mas com a presença. Jung dizia que tudo o que não se torna consciente se transforma em destino, e isso significa que toda dor que você rejeita se transforma em repetição, volta nos seus relacionamentos, na sua saúde, nas suas escolhas, nos seus silêncios. Porque enquanto ela estiver excluída da sua psique, vai buscar formas de se fazer ouvida. O princípio espiritual da cura começa com um gesto simples, mas profundamente transformador. Deixar de ver a dor como erro e começar a vê-la como parte legítima da sua história. Não se trata de romantizar o sofrimento, mas de perceber que ele guarda camadas de sabedoria que só podem ser acessadas quando paramos de fugir. A dor não aparece para te punir. Ela aparece para te mostrar onde ainda há separação dentro de você, onde ainda há partes ignoradas, vozes abafadas, memórias congeladas. E o processo de cura começa quando essas partes são incluídas. Existe uma paz que não vem da ausência de dor, mas da reconciliação com ela. Quando você para de se julgar por se sentir mal. Quando você aceita que ainda existe uma ferida aberta. Quando você reconhece que, apesar de tudo que já entendeu racionalmente, ainda há uma criança interna esperando ser acolhida. Esse é o momento em que o sofrimento começa a se transformar, porque ele finalmente foi visto. Esse princípio também rompe com a ideia de que curar é voltar a ser como antes. Não se trata de apagar o passado, mas de integrar o que foi vivido. A dor, quando acolhida, não desaparece como num passe de mágica. Ela se resignifica, deixa de ser um fantasma e passa a ser uma memória reconciliada. Um ponto na linha da sua vida que, em vez de te paralisar, te dá força para seguir com mais verdade. Na prática, esse acolhimento acontece em silêncio, quando você respira fundo diante da emoção que tenta reprimir, quando escolhe não se distrair no momento em que algo te confronta, quando, ao invés de julgar o que sente, você apenas observa, e aos poucos começa a notar que a dor muda de forma, que ela não é mais uma prisão, é um lembrete de que você está se tornando inteiro. A espiritualidade que cura não é aquela que promete apenas luz. É aquela que te dá coragem para entrar na escuridão, sabendo que ali também existe parte de quem você é. É aquela que não te pede para ser forte o tempo todo, mas que te permite ser humano. Que te ensina que aceitar a sua vulnerabilidade é, na verdade, o maior sinal de força. Jung dizia que a alma se cura quando você se volta para si mesmo. E isso não acontece olhando apenas para o que é bonito. Acontece quando você tem a humildade de sentar ao lado da sua dor e escutá-la. Quando, ao invés de afastar o desconforto, você o acolhe. Quando deixa de ver as feridas como fraqueza e começa a percebê-las como portais para sua verdade mais profunda. O princípio espiritual da cura não exige que você esteja sempre bem. Ele só exige que você esteja presente. Que não fuja de si, que não esconda de si mesmo o que está sentindo, que pare de colocar máscaras para se proteger da própria sensibilidade, que se permita ser inteiro,
com luzes e sombras, com quedas e recomeços. Esse caminho não é fácil, mas é libertador, porque uma vez que você compreende que a dor também é parte da alma, você deixa de lutar contra si mesmo. E essa é uma das maiores curas que alguém pode viver. A cura de voltar a ser quem é, sem precisar rejeitar nenhum pedaço de si no processo.